Uma boa noite a todos. Bom estarmos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome de Deus, né? Deus hoje nos concede essa oportunidade de estarmos aqui. Todos são bem-vindos, os irmãos que estão aqui presentes e também os irmãos que estão assistindo em seus lares. E para darmos início a este culto de adoração ao nosso Deus, eu peço que todos fiquem em pé para que nós possamos fazer uma oração. Nosso bom Pai, nosso maravilhoso Deus, Criador de todas as coisas, nosso Salvador, nós te agradecemos, Pai, pelo dia que o Senhor nos concedeu, te agradecemos pela tua proteção, pelo teu cuidado, por tudo, Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos abençoa, nos fortalece, que a cada dia possamos colocar nossas vidas em tuas mãos, Pai. Abençoa, Deus, a cada família aqui representada. Que as tuas bênçãos, que a tua proteção, que o teu cuidado estejam sobre cada um. E que possamos a cada dia nos colocar em tuas mãos e nos preparar para a tua volta, Pai. Que tudo que iremos fazer aqui esta noite seja unicamente para louvar e engrandecer o teu santo nome. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração a ti. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Vamos começar mais um culto de adoração ao Senhor, unicamente a Ele, que o nome dEle seja glorificado mais uma vez nessa noite. E vamos começar cantando, vamos louvar ao Senhor. Cantemos todos juntos a música Tu És o Meu Deus. Vamos louvar o Senhor com muita alegria e fervor no coração. Satisfaz tua presença, restaura a paz, a tua graça me satisfaz, tua presença, restaura a paz. Tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta, por isso eu te louvo, Tu és o meu Deus, Rei dos Reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego tuas mãos, Rei dos Reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, Tu és o meu Deus, a tua graça satisfaz, tua presença restaura a paz, a tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. Tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta, por isso eu te louvo, Tu és o meu Deus, Rei dos Reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos, Rei dos Reis, Criador, não há outro
Reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. Amém. Deus seja louvado e agradecemos a Ele porque onde o pecado abundou, a graça dele superabundou. E agradecemos a Ele por essa dádiva, por esse dom que Ele nos concede de poder todos os dias renovarmos a nossa vida para mais perto dEle. Com esse pensamento eu quero convidar você nesse momento a continuar adorando ao Senhor, cantando a música Teu Poder, que o Espírito Santo possa habitar em nossos corações e em nossa vida todos os dias. Louvemos ao Senhor. Ouvemos? Queremos te pedir, Senhor, teu poder, teu poder. Só há um meio de vencer, teu poder, teu poder, o teu poder que vem lá do alto. Teu poder para vencer o mal, em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai. Dá o poder, nos dá o poder, revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder para vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. O teu poder que vem lá do alto. O teu poder para vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Concede o teu poder. Amém, amém. Vamos declarar nessa noite que de hoje em diante que o nosso Senhor viva em nossas vidas. E eu quero convidar nesse momento a você continuar louvando ao Senhor. Vamos cantar todos juntos a música de hoje em diante. Decida a partir de hoje viver todos os dias ao lado de Cristo. Louvemos ao Senhor nesse momento. De hoje em diante escolho viver com Jesus, como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar
Só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver por Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Pois tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Amém. Amém. Olá, meus irmãos, boa noite. Nós somos duas vezes Jesus. A primeira porque Ele nos criou e a segunda porque Ele nos resgatou. Então, glória a Deus por isso. Tu volta, irmão. Eu queria ter visto aquele dia quando a luz invadiu a escuridão, ter assistido Deus em ação, criando o mundo com a sua voz. Foi ali que Deus mostrou amor. Foi ali que Deus mostrou amor.
resgatou, livrou-me da escuridão, deu-me o seu amor, que é vida e luz pro coração. Eu queria ter visto aquele outro dia, quando as trevas encobriram toda a luz, ter assistido Deus em ação, salvando na cruz o mundo com suas mãos. Foi ali que Deus mostrou amor. Foi ali que Deus mostrou o amor. Ele me criou e também me resgatou, livrou-me da escuridão, deu-me o seu amor, que é vida e luz pro coração. Ele me criou e também me resgatou, livrou-me da escuridão, deu-me o seu amor, que é vida e luz pro coração. Louvado seja o nome do Senhor, porque mesmo sabendo que nós pecaríamos, que nós o rejeitaríamos, mesmo assim Ele nos criou, nos amou e ainda criou um plano de salvação para nós hoje, para que eu e você tenha vida eterna. Por isso, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele me criou e também me resgatou, livrou-me da escuridão, deu-me o seu amor, que é vida e luz pro coração. Ele me criou e também me resgatou, livrou-me da escuridão, deu-me o seu amor, que é vida e luz pro coração. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor no Salmo 139 diz aqui no verso 9 e 10: Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Agradecemos ao Senhor por nos sustentar aqui nessa terra com a sua poderosa mão. E é com esses versículos que eu quero dar a introdução aqui do nosso momento especial do nosso culto, que é o momento dos pedidos e agradecimentos. Aqui no chat do canal no YouTube da Igreja Central já estão acontecendo alguns pedidos e agradecimentos, mas antes eu vou dar a oportunidade para os nossos irmãos que estão aqui na casa do Senhor para fazerem os seus pedidos e agradecimentos. Logo após, eu farei a leitura dos pedidos que foram feitos aqui. O microfone está com o nosso irmão João. Aqueles que desejarem, é só levantar a mão que ele levará o microfone até vocês. Nosso irmão Berg. Uma boa noite a cada um de vocês. Boa noite. Eu tenho alguns agradecimentos a fazer pelos meus 2 filhos. Nessa fase final de estudo, graças a Deus alcançaram as notas necessárias. Glória a Deus, amém. E estavam apreensivos, preocupados como seriam os resultados, e graças a Deus passaram, né, no nosso amém. modo de falar. Amém. E também gostaria de pedir a vocês que orassem pela nossa irmã Valdilene, não necessariamente por ela, né? Mas ela esteve lá na loja hoje e fiquei sabendo que ela ia para Garanhuns, que a mãe dela vai fazer uma cirurgia
e ela não sabe exatamente o tempo que vai precisar ficar lá, e a gente não sabe um pós-cirúrgico como que é, né? Então, oremos pela saúde da mãe de Valdilene, pela própria Valdilene, que vai passar dias ali como acompanhante dentro do hospital, e por outras pessoas da nossa igreja que, de repente, estejam precisando ter sua saúde recuperada. Amém. Esse é meu pedido, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Mais alguém? Eu também gostaria de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, por tudo que Ele tem feito na minha vida, né, na vida da minha esposa, Amém. no meu lar, né? Pela proteção, pelo cuidado. A gente sente a presença de Deus, né? O cuidado com que Ele tem por cada um de nós. Quero também agradecer porque Deus, Ele sempre está resolvendo as coisas, né? Muitas vezes a gente fica desesperado, né? Mas Deus está à frente de tudo. E também ele está passando por uma questão aí de um negócio que fez e ficou um pouco apreensiva. Mas, graças a Deus, a gente está vendo que Deus está caminhando tudo e que não vai dar tudo certo, né? Mas já deu tudo certo. Amém, amém. Então, esse é meu agradecimento. E pedi pela minha mãe. Minha mãe, ela sente muitas dores na perna, se queixa muito, mas que Deus tenha misericórdia dela e que aquela dor seja tirada, né? Tirada dela. Amém, amém. Possamos orar uns pelos outros, cada um individualmente, cada família representada da igreja. Cada um tem suas lutas, tem suas dificuldades, seus problemas, mas que em meio a ele nós possamos permanecer firmes, né? Possamos orar pelos oficiais de 2026, né? Essa equipe que vai entrar agora, para que esse ano de 2026 seja um ano de vitórias e de almas ganhas para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Esse é meu pedido e meu agradecimento em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero aproveitar o momento também para agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, pelo trabalho, também por ter me trazido até a casa dele, apesar da correria, do cansaço, mas eu não sei vocês, quando eu chego aqui eu consigo respirar e sentir a paz do Senhor, né? Então, também agradeço por cada um dos nossos irmãos que estão aqui, apesar da pouca quantidade, mas eu consigo olhar, eu prefiro, na verdade, enxergar com os olhos da fé, que, na verdade, esses pontos vazios aqui estão cheios de anjos, né? Então, também acredito que a presença do nosso Deus se faz presente. Então, que possamos nos esforçar todos os dias para congregar, né? Assim como o nosso irmão Paulo deixa aqui na palavra do Senhor, que nunca deixemos de congregar, né? Que nunca deixemos de estar entre os nossos irmãos, né? Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Valéria? Boa noite a todos. Boa noite. Eu estou grata a Deus também, né, pela minha vida, pela família. Esses últimos dias eu repeti alguns exames que eu tenho que ficar fazendo avaliação, né, de tempos em tempos. Faz 6 meses que eu fui cirurgiada e, graças a Deus, meus exames deram bons. Amém. Amanhã eu vou voltar para o médico que fez a minha cirurgia. Na próxima semana eu vou voltar para o oncologista, e, se Deus quiser, vai estar tudo bem, para a honra e glória de Deus. Amém, amém. Ana Lara também quer agradecer. Boa noite. Boa noite. Eu agradeço a Deus Eu agradeço a Deus pela minha vida pela minha vida, e pela da minha família. pela da minha família. E orem E orem pelos enfermos. pelos enfermos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmão Edjailson? Primeiro, agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui na casa do Senhor. Amém. Geralmente, na quarta-feira, eu não consigo vir, alguns compromissos, mas, graças a Deus, Ele me trouxe aqui e eu agradeço a Ele por ter essa oportunidade de louvá-lo, de vir aqui à casa dele para adorá-lo. Amém, amém. Agradeço a Deus pelo trabalho, porque Ele tem me dado inúmeras bênçãos e isso a gente não pode deixar passar, a gente deve agradecer e dizer que isso é dádiva dele. Nada do que a gente tem vem de nós mesmos.
Isso é verdade. O Senhor é quem nos dá tudo. Então, agradeço a Deus por tudo que Ele tem me dado. E peço que vocês orem pelo meu tio, que ele tem um problema respiratório. Às vezes falta oxigênio na cidade que ele mora. Mas para que não venha faltar, então, se ele precisar, que possa ter ali o auxílio necessário para ele. Amém. Também peço que vocês orem pela minha família também. Amém, amém. Mais alguém? Nosso irmão aqui, ó. Eu também quero agradecer a Deus por estar aqui nesse culto. Amém, amém. Eram as 6h30, mais ou menos, quando eu estava terminando assim uma caminhada. E eu olhei, eu disse, dá tempo. E deu mesmo. Deu para tomar um banho, ler um versinho, cantar um hino, e uma oração bem curtinha e vim, graças a Deus. Amém. Então, eu quero agradecer também pela restauração da Benilda e pedir que os irmãos façam uma visita a ela, porque eu fiz uma visita agora terça-feira, ontem, finalzinho da tarde. Aproveitei e fiz as duas coisas, uma caminhada e essa visita. E ela perguntou, e os irmãos? Mesmo assim. Eles perguntam por mim, elas perguntam. Eles perguntam. Aí é bom fazer uma visita, porque eu sinto assim que o Espírito Santo está trabalhando no coração dela. Vê se ela, a Benilda. Ela está, por enquanto, né? Porque ela ainda está em observação. Uhum. Aí ela está na casa da irmã dela, em Andorinha. Mas mesmo assim, para quem tem veículo, faça uma visita, porque é bom. Uma visita é muito bom. Principalmente assim, quando a pessoa pergunta se estão perguntando por ela, não é verdade? Isso, é verdade. Esse é o meu agradecimento. Amém. O irmão Ruth está ali. Eu agradeço a Deus a oportunidade de mais uma vez estar na casa do Senhor. Amém. E eu peço a vocês que orem por Emanuela. Eu já coloquei o pedido de oração em favor dela em vários grupos, né? E já fiz aqui também pedido de oração por ela. Emanuela está com um tumor, né? Um no fígado e outro no pâncreas. E ontem nós conversamos com ela e ela disse que vai começar. O médico ia dizer hoje, né? Se ela ia já começar a radioterapia, ela vai precisar. Está fazendo químio, né? E vai precisar fazer a radioterapia também. O tumor do fígado reduziu em 50%, mas o do pâncreas ainda não reduziu. Então, eu peço aos irmãos que continuemos orando por ela. Ela é bem jovem, tem duas crianças, né? Tem uma bebezinha de 7 meses e uma garotinha de 3 aninhos. Então, eu peço a vocês que orem, né, em favor dela. Amém, amém. Aqui também, no chat do canal do YouTube, da Igreja Central, temos alguns pedidos. Vou tentar ler aqui da forma mais rápida possível. A nossa irmã Maia Moura, ela deseja uma boa noite a todos os irmãos e também ela pede que o Senhor aumente a nossa fé, que Ele fortaleça também. Também ela pede oração por todos os enfermos. Outra irmã aqui, que não aparece o nome, ela também deseja uma boa noite e também pede para que a gente continue orando uns pelos outros. Nosso irmão Glauberson, ele deseja uma boa noite a todos e deseja também uma boa semana. E ele é grato pelas bênçãos e pede oração pelo culto de aniversário do Sândalo, que o nome de Deus seja louvado. Amém por isso. Nosso irmão Valmir Alves também deseja uma boa noite aos irmãos, agradece a Deus por todas as famílias da igreja, e ele também pede oração pela mãe de Valdilene, que fará uma cirurgia amanhã. Que Jesus, o Espírito Santo também esteja presente. Fica à vontade, Deus. Eu agradeço a Deus pela proteção dele até agora, por nenhum mal não ter acontecido na nossa família. E peço que os irmãos orem pelos meus filhos,
Williams e Mateus, para que Deus os guie cada dia nos seus caminhos. Também Amém. peço pela minha esposa, Marinalva, para que cada dia também ela possa estar firme nas promessas de Jesus. Amém. Mas eu peço especialmente pelo passeio, pelo acampamento que vai ter dos desbravadores. Começa agora na sexta-feira e vai até o domingo, né? Na praia lá de Peroba, em Alagoas. Para que Deus proteja cada um. Amém. Para que não aconteça nenhum mal, nenhum acidente. E possam ir em paz e voltar em paz. E desfrutar das bênçãos de Deus. Amém. 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 Tem mais alguém? Ok, vou continuar na leitura aqui dos pedidos que foram feitos no YouTube. Nossa irmã Glória Valentim, ela também deseja uma boa noite aos irmãos e também deseja que Deus abençoe o culto e também pede oração por sua vida e por sua filha Kátia. Ela fala que, ela também descreve aqui que está frequentando a classe bíblica e pede oração por um favor. Ela que diz que Deus sabe o que é. Nossa irmã Claudeni também deseja uma boa noite. Ela também é grata a Deus por seu cuidado, por sua vida e por sua família. E também ela pede oração por cada um dos nossos irmãos e que Deus abençoe a cada um. Nossa irmã Kátia e Holanda, ela também deseja uma boa noite e agradece a Deus por todas as bênçãos. Nossa irmã Glória também, ela acrescenta aqui, pedindo que orem por Roberval também, e que ele é aluno da classe bíblica, que Deus, juntamente com o Espírito Santo, continue tocando em seu coração, cuidando de sua vida. Nosso irmão Wagner Gonçalves, ele deseja a graça e a paz a todos os irmãos e também pede oração uns pelos outros, em nome de Jesus. Amém. Nossa irmã Juscelene, ela também deseja uma boa noite a todos os irmãos e ela também deseja aqui que Deus abençoe esse culto. Eu quero convidar aqui Valéria e nesse momento eu quero convidar todos, nesse momento, a ficarem em pé, onde nesse momento vamos continuar em momento de oração, dessa vez cantando ao Senhor. Cantemos todos juntos a música A Orar no Senhor, número 579 do nosso cenário. Faze que ao orar eu esqueça tudo ao redor, para que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem meu ser transformar pelo amor que do alto provém, ó Senhor. Possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem meu ser transformar pelo amor que do alto provém, ó Senhor. Possam todos os que aqui estão bem unidos estar em oração. Amém. Aqueles que puderem se ajoelhar, vamos conversar com o nosso Pai. Grandioso Deus, amoroso Pai, agradecemos ao Senhor porque nos dá ainda a liberdade de poder estar na Tua casa, louvando o Teu nome e podendo falar com o Senhor através da oração.
uma pequena parte do teu povo está nessa noite dobrados no pó da terra para te agradecer pela vida, pela tua graça que abunda nesse mundo de pecado. Aqui, Senhor, de uma maneira especial, foram expostos pedidos onde ali encontramos problemas, enfermidades, problemas de saúde, problemas familiares. Queremos te pedir também que nesse momento, mais do que nunca, nos revista com a tua poderosa armadura para vencermos as tentações que o inimigo lança sobre nossa vida. Por favor, Espírito Santo, fortaleça a nossa fé. Senhor Jesus, o Senhor que está nesse momento no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por cada um de nós. Entrego em tuas mãos as vidas de todos os filhos do Senhor, em especial aqueles que estão aqui também e os que nos acompanham através do canal do YouTube. De uma maneira especial também, coloco em tuas mãos, em teu altar, esses pedidos que foram feitos e agradecimentos. Responde, Senhor, conforme a tua vontade e nos dê sabedoria para resolver os problemas que o Senhor nos permite que consigamos resolver aqui nessa terra. Por favor, continua conosco. Também entrego em tuas mãos o mensageiro dessa noite, o nosso irmão Berg. Por favor, Espírito Santo, guie ele nessa noite e derrama o teu poder na vida dele, para que ele possa falar inspirado por ti. Que se faça a tua vontade. Te pedimos e agradecemos no nosso nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Que bom, feito o Jefferson falou, feito a letra de alguns hinos que foi cantado, fala que bom nós estarmos na presença do nosso Deus. Mais um culto de quarta-feira. Eu estava ali, enquanto o Jefferson pedia, também acompanhando aqueles que estão no canal do YouTube. Sejam bem-vindos também a esse culto em nossa igreja. E que Deus ele possa falar através de nós. Eu sempre costumo dizer a Deus, Senhor, por favor, esvazia eu de mim mesmo e esse corpo vazio preenche com o poder do Teu Santo Espírito, para que todos os que aqui chegam não saiam daqui vazios, porque nenhum de vocês saíram de casa hoje para me ver falar. Vocês vieram a este lugar santo, a este lugar de adoração, porque vocês reconhecem que aqui existe um Deus que é todo-poderoso. Então, com esse sentimento, eu peço que, enquanto estamos aqui apresentando a vontade de Deus, estejam em espírito de oração, para que cada um de nós ouçamos a voz de Deus e compreendamos o que Ele deseja para a nossa vida. Baseado nisso, como nós estamos num culto de gratidão, num culto de louvor, num culto de oração, então, nosso tema da mensagem hoje é gratidão. Você é uma pessoa grata? Você já parou para pensar no sentido da palavra grato, gratidão, ser grato, atitude altruísta? Então, sempre é bom a gente pensar, refletir no significado de palavras tão simples. Às vezes a gente ouve tanto certas palavras que a gente já escuta elas no automático. E muitas vezes a gente não se detém ao verdadeiro sentido do agradecer. Estamos chegando numa fase do ano, ainda estamos no início de dezembro, mas é verdade que estamos no último mês do ano. Então, é natural, nessa fase do ano, a gente já começar a fazer uma avaliação de todo o ano. Aqueles planos que inicialmente a gente faz no mês de janeiro, que a gente coloca, alguns colocam num papel, um planejamento para o ano, metas, desafios, objetivos, o que deseja ser alcançado naquele ano. E alguns mentalizam, idealizam, planejam, não colocam aqui, mas partem diariamente em prol desse objetivo. E quando chegamos, então, nessa altura do campeonato, e a gente vai para aquele planejamento inicial, e os resultados foram positivos, boa parte daqueles projetos foram
alcançados, o coração da gente se enche de alegria. A gente fica feliz. Oh, quão generoso foi Deus, porque Deus ouviu as minhas orações, porque Deus ouviu os meus desejos, porque Deus abençoou os frutos, abençoou o meu trabalho, trazendo frutos do meu trabalho. E eu consegui isso, consegui aquilo, e a gente começa ali, então, com o espírito de gratidão, com o espírito de reconhecimento, agradecer por tanta benevolência divina para conosco. E aí a gente reconhece o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos defeituosos, o quanto não somos capazes, e que aquilo que foi conquistado é fruto da ação de Deus em nossa vida. Em linha geral, é assim que acontece. Quando a gente faz a avaliação dos projetos iniciais do ano e a gente se depara com resultados negativos, em alguns momentos, na verdade, na maioria das vezes, vem algumas frustrações, vem alguns traumas, vem alguns sentimentos de tristeza, vontade de chorar. E às vezes a gente, então, de maneira involuntária, a gente se volta contra Deus. A gente inconscientemente diz: eu não alcancei porque Deus não me abençoou. Eu fiz a minha parte. Todo dia eu saí ao trabalho. Todo dia eu fiz o que era necessário ser feito. Mas os frutos do meu trabalho não chegaram. E alguns verbalizam culpas por conta da esposa, por conta dos meus filhos, por conta da minha família, por conta dos meus amigos, por conta da empresa que eu trabalho. E aí, então, a gente começa a transferir para todo aquele aglomerado de vivência social que nós temos, e às vezes transferimos culpas por não termos alcançado o êxito desejado no início de um ano. Essa não é a realidade de todos, porque, na verdade, existe um percentual pequeno, mas existe, que mesmo não tendo alcançado algumas metas e objetivos, tá certo? O coração dela olha para Deus e diz: Senhor, não foi possível até aqui, mas temos um novo ano pela frente. Alguns obstáculos aconteceram, não dependia de mim, dependia de influência externa, mudou algum cenário, e aí a gente reconhece que nessa vida a gente tem a necessidade de continuar. E aí eu pergunto: não sei com que espírito você chegou aqui. Eu não sei quais foram os anseios no seu coração que lhe trouxe ao culto nesta noite. Eu não sei se você faz parte do grupo que chegou aqui com sentimento de reconhecimento de que Deus é Deus. Não sei se você veio aqui dizendo: Senhor, eu vou te dar a última chance. Eu sei que tu não me ouve, apesar de eu saber que tu existe. Eu tenho orado dia, tenho orado noite. Eu tenho feito a minha parte, mas eu tenho adoecido. Eu tenho feito a minha parte, mas tenho enfrentado problema com o esposo. Eu tenho feito a minha parte, mas eu tenho tido problema no meu trabalho. Eu tenho feito a minha parte e parece que tudo que eu faço está dando errado, Senhor. Mas eu sei que Tu és Deus, e mesmo Tu não olhando para mim, mesmo até então Tu não tendo me ouvido, mas eu reconheço que eu preciso estar na Tua presença. Não sei se esse é o sentimento, é o pensamento, são coisas que permeiam o teu pensar. Mas eu gostaria de convidá-los para abrir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela precisa ser a base da vida do cristão. Se estamos todos aqui, reconhecemos um Deus que é todo soberano. E aí, então, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai trazer para a gente aqui conceitos básicos da vida cristã na nossa relação com Deus, que nós já conhecemos, mas feito eu falei no início, referente à palavra, o sentido da palavra gratidão, às vezes a gente não reflete a essência da palavra, e às vezes é um verso muito conhecido, mas a gente não reflete, não faz uma reflexão pessoal de como está a nossa relação com aquilo que Deus nos orientou. E
em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim, 3, 16 e 17. Toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, para nos corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia nos traz para o centro. Se a gente parar para refletir neste verso, nessa essência, a Bíblia, a palavra de Deus, que foi inspirada por Deus, ela nos convida para a parte mais necessária e importante na nossa relação com Deus, que é a gente pautar a nossa vida no que está escrito. Será que nossos sonhos, será que nossos projetos, será que aquilo que a gente idealizou no início do ano também era a vontade de Deus para a nossa vida? Será que aquilo que a gente desejou alcançar, a gente deu a Deus ou está dando a Deus nas pequenas conquistas a glória que a Ele pertence? Ou será que nas pequenas conquistas que a gente alcança, num mundo de diversos objetivos que nós temos, a gente já se volta e diz, eu sou forte, eu sou inteligente, eu sei fazer as coisas, tudo que eu faço prospera, e inconscientemente a gente tira o mérito que a Deus pertence, e quando involuntariamente a gente assim procede, a gente sai debaixo do guarda-chuva divino. A gente se coloca numa zona de perigo. E a gente então se coloca num ambiente perigoso. Porque a gente agora fica vulnerável. Aquele todo soberano Deus que derrama bênçãos, que envia anjos, que dá sabedoria. Não fazendo isso para a minha vida, não é que ele deixou de ser Deus. É porque eu deixei de reconhecer e permitir que ele agisse em minha vida. E Deus, como um Deus amoroso, assim como a Adão e Eva, e a toda a sua descendência, e a todas as suas criaturas, ele deu o livre-arbítrio, ele me permite, então, viver de maneira que eu queira viver. E se eu quero viver de maneira distante desse Deus, ele se entristece, mas ele nos permite viver. E agora a gente começa a tropeçar, e agora a gente começa a colocar a mão e nada prospera, e a gente agora vem culpar a Deus. Como? Se ele não está mais no controle de nossa vida. Se a gente tirou ele do centro de nossa vida. Se aquilo que a gente vai fazer, a gente não consulta ele. Como é que agora eu posso culpar ele de algo que ele não estava à frente? Mas tudo isso, às vezes, não é perceptível, porque a gente faz de maneira automática. A gente não para refletir em nossas atitudes. Mas a palavra de Deus em Filipenses, só é voltar algumas páginas, capítulo 4, versículo 13, também nos diz o seguinte. Filipenses 4, 13, vai dizer assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a gente não está alcançando nossos objetivos, será que tudo aquilo que a gente planeja estamos colocando, porque a Bíblia diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que a Bíblia está mentindo? Será que a Bíblia, a palavra de Deus inspirada, Deus inspirou palavras aleatórias? Eu creio que não. Tudo é possível para aquele que crê, para aquele que confia. Agora, a gente não pode entrar numa neura, onde apenas porque eu sou filho de Deus, estou na igreja, eu oro a Deus, nada na minha vida vai dar errado. Tudo agora vai dar certo. Porque o próprio Cristo nos deixou algumas orientações. E vamos ver agora o que está escrito em João 16, 33. Porque em Filipenses 4, 13, em Cristo é possível alcançar nossos objetivos, mas não podemos esquecer disso que está em João 16, 33. E João 16, 33
não foi outra pessoa não, viu? Foi o próprio Cristo que disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, Cristo estava dizendo assim: amigos, vocês em mim, na minha presença, sob a minha direção, as aflições do mundo podem chegar à tua vida, mas você não vai ser uma pessoa que vai perder a paz, que vai perder o sossego. Você já viu alguém cheio de problemas para resolver, cheio de aperreio, mas com aparência de paz, de tranquilidade, que às vezes você de fora olha assim: rapaz, como é que tu consegue digerir toda essa turbulência com essa tranquilidade? Tu toma remédio para dormir, tu dorme bem durante a noite. Aí a gente se depara com alguém que diz: não, apesar de eu nunca tomei remédio para dormir, apesar de eu durmo a noite toda, apesar de eu estou vivendo a minha vida, as coisas vão se resolvendo. E você diz: como consegue ter paz em meio aos desafios diários? Porque aquela pessoa, apesar das dificuldades, ela permanece reconhecendo que existe um Deus que pode todas as coisas. E aí eu convido vocês para abrir outro texto bíblico, porque é o próprio Cristo que o faz, em Mateus capítulo 11, versículo 28. E Mateus 11, 28 vai dizer assim, veja que estamos lidando aqui com versos conhecidos, mas que lemos muitas vezes sem perceber a profundidade do desejo de Cristo em nos ensinar com essas palavras. E 11, 28 vai nos dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu creio que a vinda de você aqui hoje à noite é uma demonstração pública e uma ação pessoal para com Deus. Senhor, os meus fardos, as minhas lutas, os meus desafios, o meu insucesso, as perturbações da minha mente, as perturbações no meio que eu vivo, eu quero entregar em tuas mãos. Eu me apresento diante de ti, Senhor, como eu estou carregado de assuntos não resolvidos, na minha vida profissional, na minha vida física, na minha vida mental, na minha vida social, mas em ti, Senhor, eu espero encontrar o alívio para essas cargas que eu tenho vivenciado. E aí, então, estamos, em alguns momentos, perdendo a alegria de viver. Muitas vezes estamos nos deprimindo. Muitas vezes tudo que estamos fazendo está dando errado. Simplesmente porque não estamos indo à presença de Deus. Para que ir à presença de Deus? Em alguns momentos assim pensamos. Deus foi quem me criou. Ele sabe o que eu preciso. Então, se Ele quisesse me ajudar, Ele, no estralo, como um mágico, resolveria os meus problemas. Então, se eu estou até o pescoço afundado em dívida, se eu estou até o pescoço envolvido em problemas de todos os lados, e Deus foi quem me criou e me conhece, para que eu dizer a Ele? Se Ele não está resolvendo, então, se vire, Senhor. Eu vou resolver do meu modo. Às vezes é um pouco estranho palavras dessa natureza, mas às vezes com posturas e comportamentos. É exatamente essas as palavras que estamos dizendo a Deus. E às vezes a gente pode não entender por que Cristo vai dizer um dia: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você já parou para refletir? Para alguém que viveu na igreja, justamente porque muitos hoje vivem na igreja, mas não andam com Deus. Muitos vivem na igreja, mas não têm um coração grato.
Apesar de tudo, eu estou com vida. Apesar de tudo, eu estou andando. Apesar de tudo, eu tenho alimento. Apesar de tudo, eu tenho tantas coisas que tantas pessoas não têm. Então, naquilo que já chegou para mim como providência, como bênção, como suporte, como prosperidade dada por Deus, proteção dada por Deus, tenhamos o sentimento de gratidão. A gente encontra alguns exemplos na Bíblia, tá certo? Um exemplo em Jó. Abra a Bíblia em Jó, no primeiro capítulo de Jó, versículo 1, capítulo 1, versículo 21. Jó 1, 21 diz assim, ó. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você já percebeu em que contexto Jó disse essas palavras? É muito comum ser contada a história de Jó. Então, eu não vou contar a história de Jó porque você conhece. Mas no contexto em que Jó viveu, de lutas e tribulações, no seu contexto de lutas e tribulações, você consegue dizer as mesmas palavras que Jó disse? Porque, veja só, Jó é talvez o exemplo mais proeminente de gratidão em meio ao sofrimento. A prosperidade de Jó mostra que ele era um homem organizado. Porque a Bíblia diz que ele era um homem próspero, ele era um homem de posses, ele era um homem que tinha empregados, ele era um homem que tinha bois, que tinha animais, ele era um homem que tinha terra, ele era um homem de negócios. E tudo isso demanda planejamento. Tudo isso demanda organização, tudo isso demanda entrega. E sabe o que é que eu penso? Quando Jó fez os planejamentos na vida dele, para aquele ano que ele estava vivendo, será que ele planejou perder os 10 filhos? Será que ele planejou perder as riquezas? Será que ele planejou que naquele ano ele iria adquirir aquelas enfermidades? Será que estava nos planos de Jó? Será que estava no radar de Jó? Não. Mas quantas coisas aconteceram na vida de Jó que não dependeram da postura de Jó? Porque, na verdade, não foi algo que Jó fez de errado que trouxe sobre ele todas aquelas consequências. Muito pelo contrário. Foi por fazer o que era certo, foi por ser temente a Deus que todas aquelas coisas vieram à vida de Jó. Então, nem sempre algo ruim, negativo que está acontecendo na nossa vida é fruto de algo errado que a gente fez. Muitas vezes, algo que acontece na nossa vida é fruto da ação do inimigo, é fruto de prova, é fruto para te levar a murmurar, a te levar a não ser grato, a te levar a virar as costas para Deus. Então, eu gostaria que você abrisse agora 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vamos ver aqui o que está escrito em 1 Tessalonicenses. Parece que eu... Não, está aqui. 1 Tessalonicenses 5,18. Diz assim, ó. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quem disse essas palavras? Quem escreveu esse verso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi alguém que escreveu parte de seus livros quando ele estava na prisão. O apóstolo Paulo foi um dos homens mais perseguidos na palavra de Deus expressa. O apóstolo Paulo, ele foi perseguido por cristãos, ele foi perseguido pelo Estado. O apóstolo Paulo, ele foi preso, ele foi açoitado. O apóstolo Paulo foi alguém que perseguiu o cristão. Depois o apóstolo Paulo foi alguém que se tornou cristão. O apóstolo Paulo foi alguém que viveu experiências diversas. Mas no momento da vida, ele em tudo, mesmo na tribulação, ele aprendeu a glorificar.
Mesmo em meio às provas e adversidades negativas ocorridas na vida de Paulo, ele foi alguém que aprendeu a reconhecer. Como é que está você em dezembro de 2025? Você continua reconhecendo que Deus é Deus, que Deus é alguém responsável por toda coisa boa que está acontecendo na sua vida? Você em 2025 consegue enxergar que apesar de tanta coisa errada, Deus ele pode mudar a realidade da tua vida e te tornar alguém diferente do que você tem sido até hoje? E aí então vamos para a última leitura bíblica, em Judas, capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte: estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Se você for ler o contexto do livro de Judas, você vê uma referência a pessoas más. Você vê uma referência a pessoas ímpias. Você vê posturas e comportamentos de alguém que não reconheciam Deus como Deus criador. Alguém que não reconhecia Deus como Deus soberano. Alguém que não mais reconhecia Deus como alguém que existisse, como um ser poderoso. Alguém que já descreu, alguém que já se afastou, alguém que já deixou de acreditar. Qual foi então a conduta dessas pessoas? Murmuradores. Não sei se você sabe, mas diante das desilusões, como cristãos, não devemos adotar as mesmas práticas que os ímpios adotam. O modo de se comportar de um cristão, segundo o que a gente viu no início, é que essa palavra, ela deve ser o nosso foco. Ela deve ser a nossa bússola. Deve ser aquela que deve nos trazer para a realidade na presença de Deus. Mas não sei se você sabe que o principal grupo a murmurar na Bíblia, sabe quem foi? Foi o povo de Israel. O povo de Israel, quem era o povo de Israel? O povo de Israel foi o povo de Deus. E a Bíblia traz como esse povo, o grupo que mais murmurou. Eles murmuraram contra seu líder, Moisés. Eles murmuraram contra Deus, o seu Criador. Eles murmuraram contra Deus, o seu libertador. Eles desejaram, se fosse para viver daquele modo, não terem recebido a bênção de Deus, de serem libertados da escravidão. E sabe o que foi que ocorreu como consequência da murmuração daquele povo de Israel? Eles não foram permitidos entrar na terra que havia sido prometida. Deus permitiu que no deserto, todos eles, com exceção de Josué e Caleb, inclusive a gente está vendo de maneira muito clara na lição do trimestre que a gente está estudando, e aquela geração não tiveram o privilégio de entrar na terra que em um momento da vida eles desejaram tanto, que tanto eles clamaram. E olhem que foi um povo que viu a ação de Deus, foi um povo que viu os milagres de Deus, foi um povo que recebia o maná todos os dias, foi um povo que passou pelo mar em terra seca, foi um povo que vivia no meio do povo que adorava a Deus, mas não era um povo que adorava a Deus. Viviam no meio de quem adorava a Deus. Entendia-se quem estava de fora que eles também eram adoradores de Deus, mas eles não foram adoradores de Deus. Sabe por quê? Porque eles murmuraram. Aqueles que tiveram o espírito de gratidão, o espírito de reconhecimento de quem era Deus, foi uma pequena minoria. E as gerações, a geração que veio depois daquela geração, foi a geração que entrou na terra prometida. Eu pergunto a você, vale a pena murmurar? Nós estamos hoje, ainda, como se diz na expressão popular, com a porta da graça aberta. Se hoje você é alguém que murmura,
e em tudo questiona Deus, em tudo culpa Deus, em tudo culpa o seu próximo, em tudo culpa a sua família, que você passa o dia todo mal-humorado, que você é alguém venenoso para todo mundo que está ao seu redor. Se você é alguém que assim tem vivido, saiba que desse formato, você não vai entrar na terra prometida, não. Na Canaã Celeste não vai entrar, não. Assim como se eu adotar essa postura, eu também não vou entrar na terra prometida, não. Na Canaã Celestial, não. Para eu entrar na Canaã Celestial, na Nova Jerusalém, eu precisarei ser renovado pelo poder do Espírito Santo. E uma pessoa renovada pelo poder do Espírito Santo, sim, ela vai poder habitar as mansões celestiais, porque no dia da volta do Senhor, ouvirão dos lábios do Senhor: vinde e habitai nas mansões que está preparada desde a fundação do mundo. Em outras palavras, por quê? Porque apesar de aflições que vocês viveram no mundo, vocês tinham paz em mim. Porque apesar de toda a dificuldade que vocês vivenciaram, vocês eram gratos pela vida, vocês eram gratos pela saúde, vocês eram gratos mesmo com o corpo enfermo, porque vocês reconheciam que o fruto do pecado é morte, que o fruto do pecado é dor, que o fruto do pecado é sofrimento, mas aqueles que em mim confiam alcançarão a vida eterna. Então, eu gostaria de convidar o Ed Jailson, que vai cantar o último louvor, e eu gostaria que enquanto ele cantasse, você refletisse e pensasse como você pode ser uma melhor influência com a bênção de Deus em sua vida, para sua esposa, para os seus filhos, para a sua família, para a sua igreja. Como você pode ser uma influência positiva? Sabe por quê? Porque vale a pena ser grato. Vale a pena esperar no Senhor, mesmo que a bênção ainda não tenha chegado. Vale a pena os sacrifícios em prol de um objetivo maior. Agora, lembrem, o insucesso de muitos hoje, ao final de dezembro de 2025, é fruto de, no início de 2025, ao fazerem planos para este ano, terem feito planos apenas terrestres. Muitos fizeram planos apenas de conquistas. Um melhor emprego, um melhor carro, uma melhor casa, uma nova aquisição, mas muitos não fizeram planos espirituais. Muitos não fizeram planos para morar na eternidade com Cristo. Muitos não fizeram planos de ser alguém que está à frente de atividades na igreja, de ser alguém que participa do evangelismo, de ser alguém que testemunha de Deus e ser alguém que é parte do ministério de Cristo nesta terra. E o convite de Cristo para nós é: ide, fazei discípulos de todas as nações. O ministério, ele tem várias frentes, não é só pregar, não é só cantar, não é só na igreja. Como filhos de Deus, cristãos renovados em Cristo, nós podemos ter muitos projetos sociais que isso levará pessoas a adorarem, se converterem e viverem a eternidade com Deus. Sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Eu me
me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Eu posso ver que você não é feliz. E vou dizer que não podes ser feliz. Se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vais gozar. Oh, oh, oh. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vais gozar. Amém. Eu não sei se alguma coisa já deu errado na sua vida, que você planejou tão bem, que você desejou tanto, e que no final das contas foi por água abaixo. E você ficou triste, você ficou abatido, você ficou decepcionado. E passado o tempo, você olhando ali para o passado, você diz, rapaz, não é que aquele negócio que deu errado foi tão bom. Hoje eu vejo que foi um livramento. Tem coisas, irmãos, que a gente deseja, que a gente planeja, que a gente quer. E, às vezes, tem coisas que dão errado na nossa vida porque está dando certo. Porque a gente colocou nas mãos de Deus o projeto. E aí Deus vê de uma maneira diferente que a nossa. E, às vezes, ali, então, se a gente permitiu Ele conduzir, então, mesmo a gente querendo algo, mas a gente deu a Ele autoridade, então Ele reconduziu aos seus olhos, que tanto quis, humano, deu errado. Mas depois você reconhece que deu certo, porque foi o querer de Deus para a sua vida. Então, quando algo novo der errado, tente olhar, eu entreguei a Deus, né? Então, se Deus assim permitiu, deve ser o melhor para mim. E com certeza você vai colhendo frutos que você vai vendo que é consequência do agir de Deus na sua vida. Então, que Deus abençoe a tua vida, curve sua fonte, para que a gente possa conversar com Deus. Ó Deus eterno, bondoso Pai, louvado seja o teu nome, porque tu és bom, porque tu és misericordioso, porque tu és, ó Deus, benevolente, porque tu és grandioso, porque tu és Deus. Muito obrigado, ó Deus, por ter te conhecido.
Muito obrigado, ó Deus, por essas pessoas que aqui estão também terem te conhecido. Eu creio, ó Deus, que a nossa vida contigo, em tuas mãos, será muito melhor do que a nossa vida conduzida por nós mesmos, porque nem nós sabemos o que é melhor para a gente, Senhor. Então, cuida do nosso viver, Senhor. Resolve, na expressão popular, os nossos pepinos, ó Deus. Estamos entregando nesse momento, ó Pai, essa igreja em tuas mãos. Estas pessoas que estão em casa nos assistindo em tuas mãos. Que cada um de nós permitamos Deus agir em nossa vida. Permitamos que Deus possa reconduzir os nossos passos. E com certeza, em tua presença, Senhor, nós colheremos frutos para a eternidade. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Terminamos o culto de hoje. Teremos um novo encontro no sábado, na nossa escola sabatina, às 9 horas da manhã. Próxima sexta-feira, aqueles que participam de PG ou que não participam, procurem um PG para poder congregar e que Deus possa abençoar o restante de nossa semana, em nome de Jesus. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.